Bom dia meninos, bom dia meninas, estamos na semana 3 desse PET e nessa semana vamos falar de novo de povos latino-americanos, os povos que já estavam aqui antes da colonização. Vou tentar fazer um vídeo bem curto com as orientações básicas, aí você vai me prometer que vai ler os textos, vai acessar os vídeos para depois você fazer as respostas, tá bom? Eu vou dar dicas de correção também e vou dar aqui para vocês as dicas de como fazer. Vamos lá? Bom, o seu PET começa com esse texto. Esse texto fala de tumbas pré-colombianas que foram descobertas no Peru, país vizinho aqui do Brasil, um país que não fica muito longe da gente, e foram descobertas múmias e corpos que estavam antes um pouco da chegada dos europeus, tá bom? Esse texto eu coloquei no final para vocês completo no site, para vocês observarem. Falado? Bom, na atividade 1 vai falar um pouco dos conceitos povos pré-colombianos, civilização pré-hispânica. Hispânica está relativo à Espanha, ao país que chegou primeiro aqui na América. Então esse divisor de águas, como está comentando aí no texto, quando se fala dessa questão do divisor de águas, está falando o seguinte, que esses povos são só considerados alguma civilização ou tem algum destaque depois da chegada desses europeus, o que não é interessante, né, gente? Porque eles já existiam aqui por si só, eles já eram donos da terra e já eram, obviamente, uma grande civilização. Nesse mapa, inclusive, nós temos aí o continente americano com os principais povos que aqui habitavam. Como vocês podem observar, para fazer as questões que estão a seguir, basta consultar esse mapa, observar bem a legenda e observar os lugares. Essa parte de verdinho aí, mais colorido de verde, é a parte que corresponde hoje ao nosso Brasil, tá bom? E aí vem as questões. O que as regiões em destaque apresentam? Né? Qual continente está representado na imagem primeiro? Segundo o mapa, os povos que ocuparam o nome desses povos, né? Quais eles eram? Dos listados, quais você já ouviu ou já estudou? Provavelmente lá no quinto ano, no quarto e quinto ano, você ouviu falar um pouco dos povos indígenas, né? Os brasileiros, os latino-americanos. Então você pode colocar aí qual que você já estudou, certo? Se você não lembrar muita coisa, coloque só o nome, já tá bom, ok? E para além desses povos, quais outros você conhece? Se você conhecer algum, você pode ir colocando, ok? Questão número 2 vai falar da escrita. Os maias, os incas e os astecas, muitos historiadores e pesquisadores não costumam chamar os seus sistemas de informação gráfica de escrita, mas de uma certa forma eles tinham o seu sistema de escrita muito diferente do nosso, muito diferente desses convencionais, mas é um sistema de escrita praticamente deles. Bom, nessa questão 2 está falando da escrita maia. Tem essa placa aí com esses símbolos gráficos e um pequeno texto para você fazer um comentário sobre a escrita dos maias, né? Por exemplo, de acordo com a imagem, como era a escrita maia. Levante hipóteses sobre a utilização da escrita na sociedade maia. O que é hipótese? Hipótese é possibilidade, é tentar responder a um porquê. Se você lembrar da aula dos mesopotâmios, você vai lembrar que eles tinham escritos para poder contar impostos, para poder contar quem estava pagando, né, os tributos tanto ao templo quanto aos governantes, para colocar leis, orações. Será que os maias, de uma certa forma, usavam para a mesma coisa? Ou será que eles escreviam para outras coisas? Correto? Então coloca aí. Certo? Pesquise no seu livro mais informações sobre a escrita maia. Eu dei para vocês aí no final, no PDF que eu passei, algumas dicas de site e também de vídeos para vocês pesquisarem sobre isso. Essa imagem é uma escrita asteca. Aí você fala, professor, isso não é escrita, isso é desenho. Para nós, parece um desenho. Para eles, é um sistema de escrita. Por isso que, às vezes, é desconsiderado um pouco chamar o que eles faziam de escrita. Mas é uma escrita. Dá um zoom na imagem aí para você observar bem esses detalhes e depois de ler o texto e observar esses detalhes, responda. O que você consegue observar na imagem? É o que você consegue observar, não precisa escrever muita coisa não. Segundo o texto e a imagem, né, olhando o texto e olhando a imagem, como era a escrita asteca? Aí você vai escrever como que era, só isso. Você consegue identificar o que está escrito no Codex Borbônicos, que é o nome dessa imagem? O que dificulta o entendimento? Eu, por exemplo, não consigo entender nada, né? Porque, aí você vai responder por que você não consegue. Ou se você conseguiu entender, escreve também por que você entendeu, ok? Por que a escrita asteca não é considerada por muitos um verdadeiro sistema de escrita? A gente comentou um pouquinho, né, que é um pouco diferente para a gente. Para eles é um sistema de escrita. Na nossa lógica, que tem o alfabeto, letras e tal, a gente acha isso um pouco confuso. Vamos lá.
Diferente dos maias e dos astecas que ficavam na América Central, os incas que habitavam a América do Sul, eles não tinham o mesmo sistema de escrita. Obviamente, eles tinham algum sistema de informação que eles utilizavam, do qual eles compreendiam, mas eles inventaram esse negocinho aí, ó, esse desenho é o quipu. Isso servia para fazer contas, operações matemáticas. Aí eu dei um texto para você pesquisar e você vai responder para a gente o que é um quipu, ou quipu, como era feito. Tem tudo lá no texto, no vídeo que eu passei para vocês, e qual era a função dentro da sociedade inca. É bem legal descobrir essas coisas diferentes. Então, meninos, está aí a indicação, certo? Para os sextos anos. Então você tem os textos dos mapas sobre povos pré-colombianos e tem os vídeos. Incas, maias e astecas de forma bem fácil, refere-se a um vídeo de um desenho bem simples. Você tem as grandes civilizações, aquele desenho que eu gosto de passar nas aulas. Eu acho que eu cheguei a passar para vocês sobre Mesopotâmia, eu tenho quase certeza. Aquele desenho, aquele modelinho, uma série de grandes civilizações. Tem um para cada aí. Tem para os astecas, os incas e os maias. E tem um desenho que muito provavelmente, se você for assistir, que está aí no YouTube, é o último aí, muito provavelmente os seus pais vão se lembrar. Chama Camundongos Aventureiros. É um desenho bem legal, tá? É um pouquinho antes da minha infância, mas é um desenho bem interessante. Eles viajam para vários lugares históricos, monumentos e mostram. E aqui eles vão mostrar ruínas dos maias. É um vídeo muito legal. Assiste com o papai, com a mamãe, com o tio, com o irmão, com a vovó, tá bom? Muitos deles vão lembrar. No mais, gente, não esqueça de arrumar o seu cantinho de estudo, não esqueça de que tem que ter o seu horário de estudo para você poder fazer as atividades com calma. Dúvidas? Pode perguntar no particular que a gente vai respondendo, certo? Um por um, tá ok? Um grande abraço e até semana que vem.